Podem tomar os seus assentos. Obrigado, obrigado por essa manhã, Senhor. Fala para quem está do teu lado, Deus é bom. Aleluia. Cumprimenta o outro irmão e diz assim, ó, o diabo não é bom, não. Tem alguém nos visitando essa manhã? Tem alguém nos visitando aqui essa manhã? Tem alguém que, olha que bênção, Deus te abençoe. Como é seu nome? Anderson, bem-vindo, Anderson. Olha, amém, Deus abençoe, bem-vinda, bem-vinda. Glória a Deus. É uma manhã que eu não tenho dúvida que Deus, ele já começou a falar conosco, irmãos. Eu creio que essa manhã Deus vai chacoalhar você. Quem está pronto para ser chacoalhado aí? Quem gosta de ser chacoalhado por Deus? Quem gosta? Eu prefiro ser chacoalhado por Deus do que chacoalhado talvez por alguém, um homem, né? Alguém aqui. Eu prefiro receber uma correção de Deus. Você é assim também? Amém? Então abra sua Bíblia em Hebreus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vamos ler apenas versos 1 e 2. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Lembrando que Hebreus é uma carta anônima. O autor, ele não se identifica, né? Alguns teólogos acham que foi alguns discípulos de Paulo, ou talvez algum desconhecido, o apóstolo Paulo, ou Áquila, Priscila, mas a gente não consegue ver evidências nenhuma que alguma dessas pessoas, ou até mesmo o apóstolo Paulo, como alguns acham, que escreveu o livro de Hebreus. É uma carta anônima. Diz assim: portanto, também nós, diga nós, mais uma vez, bata no peito e diz assim, ó, é para mim essa palavra. Porque, diga assim, ó, porque eu sou igreja. O autor diz assim, ó, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aí diz assim o verso 2: tendo os olhos fitos em quem? Em quem? Tendo os olhos fitos, algumas versões vão falar fixos, olhando, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Coloque a Bíblia no seu assento. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. Obrigado por cada família, por cada irmão que estão aqui para receber a tua sempre viva palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Senhor, que não seja o Leandro, mas que seja o teu agir, Espírito Santo, nessa manhã, quebrantando corações, quebrando barreiras, quebrando grilhões, abrindo mentes. Eu te peço, Espírito Santo, metanoia, mudança de pensamentos aqui nessa manhã. Fala conosco, e aquele que crê dá um glória a Deus. Irmãos, a carta que nós acabamos de ler aqui, é bom lembrarmos que essa carta foi endereçada a uma igreja, mas uma igreja que talvez não tinha o privilégio que nós temos hoje, ar-condicionado, banco, né? Tá trocando aí os bancos. Às vezes estamos aqui, os nossos filhinhos estão ali na EBD. Enfim, não tinha esse privilégio. O livro de Hebreus, ele é usado como argumento em defesa do cristianismo. O autor do livro define que Jesus é filho de Deus e digno da nossa fé. Você crê nisso também? Dê um glória a Deus. Ou seja, o livro de Hebreus foi escrito para pessoas que estavam em perigo. Foram escritos para pessoas que estavam para tomar uma decisão. E o autor define que Jesus Cristo
é o Senhor. E digno da nossa fé. Então o livro de Hebreus é um alerta. Fala para quem está do teu lado nessa manhã. Deus quer nos dar um alerta. Ou seja, eram cristãos pensando em desistir, eram cristãos pensando em voltar atrás, eram cristãos pensando em tomar uma decisão errada. E o autor ele está definido a mostrar aqui aos leitores que aquela decisão que eles queriam tomar seria perigosa. Essa palavra ardeu no meu coração, essa palavra se encaixa assim numa luva do que estamos vivendo, irmãos. Então o objetivo do autor dos Hebreus era animá-los. O objetivo do autor dos Hebreus era encorajá-los. O objetivo do autor dos Hebreus era alertá-los, mostrar para aquelas pessoas que aquela decisão, aquela direção, aquele caminho, aquela rota poderia ser perigoso para eles. E nessa manhã Deus traz essa palavra para nós. Essa manhã Deus nos traz essa alerta. Talvez aqueles que estão pensando em parar, ei, continua, vai à frente, fala para quem está do teu lado. Aqueles que estão pensando em desistir, não para, Jesus é contigo. Aqueles que estão pensando em mudar de opinião, ei, pergunta a Jesus o que é que ele faria em teu lugar. Aqueles que estão querendo parar, siga avante. Essa manhã é manhã de recomeço. Essa manhã é manhã de uma decisão certa. Essa manhã é uma manhã de alerta. Essa manhã é uma manhã de um divisor de águas. Se você crê nisso, irmão, levanta sua mão e diz assim, ó, essa palavra é para mim. Mas eu começo aqui, o autor diz assim, portanto nós. Então ele estava falando para quem? Para a igreja. E ele começa algo aqui, irmãos. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Irmãos, não tem como vivermos talvez os sonhos de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus, se tem algo nos impedindo a viver isso. Se tem algo nos atrapalhando, se tem pecado tomando conta de nós, não tem como manter o foco ou reanimar, seguir avante, se tem algo te atrapalhando, se tem algo impedindo. Não tem nada pior do que você querer fazer algo e saber que precisa fazer, mas algo te atrapalha, irmãos. E o autor, ele deixa bem claro aqui. Ele diz, livremo-nos de tudo que o quê? Só Carol está no culto? De tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Aqui eu entendo que há dois grandes empecilhos que impedem de talvez seguirmos numa rota correta, seguirmos numa direção que Deus quer, seguirmos numa direção que Deus tem para nós, se tem algo nos atrapalhando, ou se tem algo que é o próprio pecado impedindo isso acontecer. Então, atrapalhar eu entendo como uma obstrução de algo que impede o fluir ou de passar algo. Não é verdade? Se estamos, por exemplo, querendo passar numa rua e tem uma obra ali, a obra está atrapalhando. Então, impede muitas das vezes o que está atrapalhando um agir de Deus. Uma promessa de Deus, ei, Deus tem promessa para sua casa, para sua família, nada pode atrapalhar, nada pode, muito menos o pecado, aleluia. E o interessante é que o autor, ele faz distinção, ele fala do que atrapalha e ele fala do pecado. E eu entendo algo que nem tudo que atrapalha é pecado, mas está atrapalhando. Fala comigo, nem tudo que atrapalha é pecado, mas está atrapalhando. Então, muitas das vezes impede de Deus fazer algo no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, nas tuas finanças. Talvez se é algo que muitas das vezes nem é nem pecado, mas está atrapalhando, está impedindo.
atrapalhando talvez o seu crescimento espiritual. Então, por isso que o autor ele faz questão de enfatizar esses dois tópicos. Tem gente que não está desfrutando do que Deus tem porque querem desistir, querem parar. Talvez está tentando dar foco, não, isso aqui é pecado, eu não vou fazer, mas os olhos estão fechados para aquilo que está atrapalhando. Mas nessa manhã, os olhos serão abertos em nome de Jesus. Nessa manhã, nada vai atrapalhar o agir de Deus na tua vida. Quem é você? Toma posse, dá glória a Deus. Nessa manhã vai cair por terra o que te atrapalha, vai cair por terra o pecado, porque Deus tem promessa para a sua vida. Então tem gente querendo se livrar do pecado, mas esqueceu de se livrar do que atrapalha. Por exemplo, adultério é pecado? Aí eu tenho que vigiar, né, irmãos? Fala para quem está do teu lado, tem que vigiar. Pecado. O roubar é pecado? Então, entenda por que eu estou dando esses exemplos. Tem gente que está preocupado em se livrar disso aqui que eu estou falando. Não vou, sou fiel à minha esposa, a esposa sou fiel ao meu marido, não, adultério, não olho, não, sai para lá. Não. Quando vê aquela irmãzinha que chega com aquela roupa que né, já sabe. Não vou olhar não, porque isso aí já está me fazendo pecar. Aí tem pessoas que estão preocupadas mais nisso. Por exemplo, roubar é pecado? Sim. Mas eu não roubo não, pastor. Tudo certinho, eu pago imposto. Mas eu quero, enquanto eu estava preparando essa mensagem, irmãos, ardeu algo no meu coração, eu quero compartilhar, por favor, com amor. Eu nunca talvez falei isso aqui, mas eu não roubo, não. Eu cuido de tudo direitinho, tudo que é meu é do Senhor, sou apenas mordomo. E me veio uma ilustração. Vamos dizer que você tem um carro, esse carro você está aí financiado e é um carro que tem seguro. Eu soube que tem pessoas que fazem isso, irmãos. O carro está ali 5, 6 prestações atrasadas, o banco tá para pegar esse carro de volta. Mas aí, o dono do carro, o seguro vai pagar um valor da tabela FIP, a franquia vai me dar esse valor aí. Não, eu não vou dar perda total, mas eu vou deixar minha garagem aberta. Eu vou colocar a chave ainda assim, em cima do teto. Ou seja, você está abrindo a porta da casa para alguém roubar. É pecado? Eu quero escutar a igreja. É pecado? Eu estava falando com um amigo meu outro dia, ele não era aqui do estado, e eu brinquei com ele. Meu mano, aí eu mandei, dia 30, 22, viu? Ele mandou de lá. Que é isso, rapaz? Meu irmão, olha, o chão parece que abriu para mim. Eu nunca imaginava aquela pessoa, Samanta, falar isso para mim. Um cara inteligente, um cara amigo. E ali eu fiquei, conversando, nada de discussão. Conversa. E eu mandei muitas coisas, mandei vídeos, mandei fonte. Não, mas Léo, isso aí que você mandou, eu também não concordo com isso não, rapaz. Ou seja, dentro do que eu estou falando aqui, eu não roubo. Mas eu abro a porta para alguém entrar na minha casa e roubar. Eu não compactuo com isso não, eu também não gosto. Mas você vai lá no dia 30 e aperta o 13, você está abrindo a porta da sua casa para alguém entrar e roubar a sua casa. Prostituição é pecado? Sim.
O autor, ele faz questão de distinguir, irmão, de separar o que atrapalha e o que é pecado. E a igreja está preocupada. Não, o pecado eu tenho que me livrar. Prostituição é pecado. Pastor, eu não me prostituo, não. O que é isso? Mas aí você vai abrir a porta da sua casa para alguém liberar as drogas, ir para as festas, ficarem doidão, porradão, tô doidão, e aí se prostitui. E aí, irmãos? Foi essa conversa que eu tive com esse cara. Rapaz, como é que você fala que você não aceita isso e assina a carta lá, tipo, entra na minha casa, chamada Brasil. Entendeu aqui, irmãos, o contexto? A casa que eu estou me referindo é abrir a porta do Brasil. Idolatria é pecado? Pastor, não tenho imagem nenhuma na minha casa. Minha casa é consagrada, Gabi. Aí alguém chega assim, Gabi, minha casa é consagrada ao meu Deus Todo-Poderoso. Quando entra lá, é uma paz. Mas você viu o pastor falando aqui, irmãos? As alianças que esse partido, que muitos chamam de partido das trevas. Eu não tenho imagens de idolatria na minha casa, mas está dando um sim para esse partido governar a nação. Com pessoas fazendo pactos. Imagine lá no Palácio da Alvorada, lá tudo tocando tambor lá e consagrando e tal. Fala para quem está do teu lado, está repreendido em nome de Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Isso não vai acontecer aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Não fique chateado comigo. Eu nunca. Essa mensagem eu falei, Carol, no carro, ore por mim, porque eu preciso falar isso. Uma semana de decidir. Não é nada pessoal, eu amo, talvez se você pensa um pouco diferente. Pastor, mas tem nada a ver. Abre em Tiago, irmão, vou para a Bíblia, abre em Tiago, capítulo 4, abre aí. Tiago, capítulo 4, verso 17. Vou te falar agora se omissão é o que é omissão? Omissão é pecado. Tiago 4,17, olha o que diz. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Então, a partir de hoje você sabe, irmão. Você que está me ouvindo, a partir de hoje você sabe. Uma coisa é você fazer algo sem conhecimento. Uma coisa é você fazer algo com conhecimento. A partir de hoje você sabe. Você pode até não gostar de Bolsonaro, você pode até não gostar do que ele fala, às vezes do jeitão dele, mas tem que esquecer isso de lado. E a gente optar por algo que Deus tem de melhor para a nossa nação. Quem crê, diga amém. E a gente sabe o resultado do pecado, irmãos. O pecado nos afasta da presença de Deus. Então tem muita gente tentando se livrar do pecado, aliás, tem muita gente tentando se livrar do que atrapalha e deixando o pecado. Muitas das vezes Deus não está agindo na tua casa, na tua família. Você que está assistindo aí, receba. No teu casamento é por causa de omissão. Você sabe o que tem que fazer e não faz. Muitas das vezes também por orgulho. Não vou dar meu braço a torcer, não. E eu oro para que pelo menos esses, no dia lá, bote o correto. Porque a consciência vai falar, aleluia. Então cuidado, fala para quem está do teu lado, cuidado. Sabe por quê? Está tentando se livrar do que atrapalha. Mas do pecado, tudo isso que eu falei aqui. Essa ilustração que eu dei do carro é isso, irmãos. Eu não roubo, eu não faço coisa errada, mas está abrindo a porta. Toma aí, ó. Vai. Não tem nada pior do que
A gente querer fazer algo e parece que tem algo que te puxa para trás. Eu já brinquei assim, Gabi já brincou assim quando era pequeno na piscina. Vamos brincar de corrida, de nadar agora. 1, 2, 3, pulou! Aí um fica e puxa para trás o outro. Já fez isso alguém? Eu já. Não tem como ir. Mas essa manhã é manhã de decolar. Deus está apenas aquecendo a turbina. Cadê você? Crê? Quem crê, irmão? Levanta a mão. É apenas aquecimento de turbina. Nunca mais, ei, presta atenção. Nunca mais você vai ver o inimigo tentar parar a nossa nação, parar a tua casa, a tua família. Porque se Deus é contigo, quem será contra você? Nenhuma arma forjada prosperará contra a sua vida. Se você crê, aplauda Jesus aí, dando glória a Deus aí no seu lugar. Manhã de alerta. Fala para quem está do teu lado. Manhã de alerta. Oh, aleluia. Ó, manhã de alerta. O radar tem que estar atento aí, irmãos. Em nome de Jesus. Não leve nada para o lado pessoal. Amo você. Você não tem noção como eu amo esse cara que eu tô ainda nesse esquema com ele, entendeu? Eu fiquei uma noite sem dormir, a minha família sabe. Uma noite sem dormir. E fala para quem está do teu lado, contra fatos, não tem argumento. Tem? Quem acha que tem argumento, levanta a mão. Não tem, irmãos. Fatos, fontes, passado, está aí, irmãos. Como disse o pastor, só pesquisar. Nada vai atrapalhar a nossa nação de decolar. Aleluia. Você sabia que a nossa nação, nos próximos 5 ou 10 anos, tem possibilidade de estar entre as 5 potências do mundo? Não. Você não quer isso, irmãos. Chegou nos Estados Unidos, alguém te viu com a camisa do Brasil? Uau, você é do Brasil. Como eu amo aquela nação. Meu cunhado é americano, ele tem prazer, ele tem uma camisa do Brasil. Ele tem várias camisas do Brasil. Eu acho que talvez a cueca dele é do Brasil, não sei. Entre as 5 potências do mundo. Quem tem filho aí, irmão? Então era para você dar um amém mais forte. Se eu não desfrutar, eu quero que a minha descendência desfrute. O Brasil tem possibilidade de estar entre as 5 potências do mundo em 5 ou 10 anos. Eu quero ver isso, eu irei ver isso. Se eu não conseguir desfrutar disso, a minha geração, as minhas filhas, os meus netos irão desfrutar disso aí. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. Aleluia! Quem está feliz, diga aleluia. Oh, quem está triste comigo, fala glória a Deus. Está todo mundo feliz. E o autor, irmãos, ele é bem enfático. Ele estava dando algo ali para que aquele povo pudesse decidir. Porque não tem como sermos bem-sucedidos se não tivermos um foco, se não tivermos um objetivo, se não tivermos uma meta. Mas para isso, precisa de uma, o quê? Decisão. Tudo começa com uma decisão. Não é, Betão? Você veio com essa camisa aí verde, bonita, porque Deus falou com você, Beto, nessa manhã escolha aquela camisa verde e vá com ela. Foi, Beto? Por que você veio? Você quis. Olhou lá, vou com essa bonitona aqui, verde. Decisão. Tudo na vida é questão de decisão, de decisões e escolhas. Fale comigo. Tudo na vida são decisões e escolha. Ainda que Deus fale conosco, mas a decisão é... Irmãos, você já pensou em algo que eu vou falar agora?
será que o povo lá da Venezuela, eles oram menos do que o povo no Brasil? Ou seja, será que Deus é mais Deus aqui no Brasil e menos Deus na Venezuela? Quem acha que sim? É o mesmo Deus? Tem crente lá que ora? Tem gente lá querendo ver a descendência desfrutar o melhor de Deus? Quem crê nisso? Diga amém aí. Por que é difícil, irmãos, pregar na Coreia do Norte? Por que é difícil, talvez, eu fazer uma cruzada ali na Coreia do Norte? Ou no Afeganistão, ou no Paquistão, ou no Sudão, na Líbia, Iraque, Irã e outros países. Por quê? Porque é difícil pregar o evangelho lá. Porque igrejas foram fechadas lá, o povo se reúne muitas das vezes, debaixo em subterrâneos. Dividem a Bíblia. Pega uma folha, você lê esse capítulo de Hebreus hoje, aí rasga outra. Amanhã eu vou ler esse e você troca com o meu. Eles fazem rodízio de leitura da Bíblia, rasgam. Porque é difícil pregar nesses países. Ou quem acha que talvez lá na Venezuela, aqui no Brasil tem mais crente, é por isso que ainda estamos vivendo isso aqui. Sabe por que eu vou responder? Porque Deus não vota. Deus não vai lá na urna votar, irmãos. Aleluia. Quem vota é você. As escolhas foram vocês. Nós que fizemos. Nesses países hoje existem leis que proíbem. Entendeu por que eu estou pregando essa mensagem hoje aqui? Quando o pastor falou, meu filho, pode pregar domingo? Falei uma semana antes. Ah, Deus, obrigado, Senhor. E sabe, irmãos, que Deus use vocês para mandar um WhatsApp para alguém que você sabe que pensa diferente. Deus use você para conversar com essa pessoa. Gaste tempo, não leva para confusão, para debate, para discussão. Uma conversa. Mostra. Se você não tem, pede alguém, pede o pastor, me pede. Pastor Leandro, pode me mandar umas fontes, pode me colocar, pode me enviar aqui no meu WhatsApp algo para eu mandar para alguém, porque Deus vai usar você para o Brasil viver o melhor que o Brasil já viveu. Que você crê, dá um glória aí no seu lugar, irmão. Aleluia! Uma decisão. Deus não vai lá na urna votar. Quem vota sou eu. Quem vota é você. Eu estive em Boa Vista, lembra, Beto? 2016. Eu estive em Boa Vista, Roraima. Roraima é divisa com Venezuela. Eu já estava vendo venezuelanos lá na rua pedindo esmola. Cuidado com as decisões. Eu sempre digo que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de quê? Atitude. Decisões. Então Deus, eu quero melhor, mas vocês escolheram. Aquilo que aconteceu lá em Joinville, irmãos, em nome de Jesus não vai acontecer isso. Mas se aconteceu Joinville, Santa Catarina, irmãos, é estado. Eu fui em Blumenau já, parece que você está na Europa, é estado desenvolvido, é outro nível. Se aconteceu em Joinville, você acha que poderia acontecer em Cruz das Almas? Imagine um dia a gente querendo pregar aqui, chega o povo ali, não, tem lei, com arma, com tudo, pastor preso. A igreja não pode pregar mais. E aí? Oh, Deus, para quê? Ei, cuidado com sangue na sua mão. Fala para quem está do teu lado, tem uma responsa sobre você. Hoje você vai pensar bem quando você dormir. Omissão é pecado. Você sabe o bem que tem que fazer e não faz. A Bíblia nos fala, isso é o quê? Pecado. E o erro vai durar mais anos, irmão. É a descendência. É meus filhos, é minhas filhas. Nunca estivemos em uma situação como essa. Eu já acompanho o nosso pastor, já fazem muitos anos. Eu nunca vi o pastor Jurandir
falar o que ele falou, o que ele tem falado nos últimos anos, nos últimos meses. Porque sabe o que é sério? A Bíblia diz que o povo perece e perece por falta de conhecimento. Então ele está aqui no púlpito esclarecendo, ele está dando fontes. Mas irmão, se você quiser, você que está ouvindo aí, se você quiser continuar nisso aí, me desculpe. Eu lembrei de uma frase aqui, eu vou falar a você que talvez, ou alguém que vai ver esse vídeo, receba no amor de Jesus, mas eu vou falar um homem chamado Oswald Smith. Esse homem pregava em congressos com o evangelista Billy Graham. Em 1962, esse homem fazia cruzadas com Billy Graham. E uma vez ele estava pregando para pastores. Ele estava falando para a igreja. Ele estava falando para quem? Igreja, como se estivesse falando para nós aqui hoje. E ele falava de missões. Ele falava de avivamento, ele falava de evangelização, ele falava de ganhar almas, ele falava de ganhar vidas nas ruas, além das quatro paredes, sair dos bancos da igreja e ir lá fora, onde os pecadores estão. E no final da fala, Beto, o Oswald Smith, ele fala assim para os pastores, para a igreja: vocês que estão aqui nessa manhã, escutaram essa mensagem, escutaram esse desafio, mas quando eu falo, o coração não acelera, não desce uma lágrima dos olhos, não tem um arrependimento. Ei, igreja, há uma grande possibilidade de você nunca ter nascido de novo. É forte? Falei que Deus ia chacoalhar a gente aqui hoje. Porque missões é o dever de casa da igreja. Independente de doutrina, independente de qualquer coisa, é o dever de casa da igreja. Então eu falo para você, sabe dos princípios. Vote por princípio. Não é questão de que, porque ele xinga, porque isso, porque aquilo. Não. Vote por princípio e depois, se você quiser, coloque lá o que foi que ele fez, como é que o Brasil está, desemprego como é que está, o que é que o outro quer liberar, o que é que o outro apoia. Faça um parâmetro, você é inteligente, irmão. Eu tenho visto tantos vídeos de pastores indignados, irmão. Pastores, meu Deus, eu imagino como para um pastor deve ser difícil, principalmente um pastor que vê, irmãos, pessoas sabendo, conhecimento, está ali esclarecendo e continua no mesmo caminho. Fala para quem está do teu lado assim, ó, olha no dia assim, ó, o futuro da nossa nação está nas suas mãos. Olha, irmão, olha no olho, fala mesmo. O futuro da nossa nação, fala aí, está nas suas mãos. O futuro do Brasil pode começar no dia 30 de outubro ali. Porque o seu futuro pode começar hoje. Aleluia. Porque decisões, como o irmão falou aí, decisões que fizemos ontem é a consequência do que estamos colhendo hoje. A decisão que a Venezuela tomou ontem, Nicarágua e outros países aí, irmãos, é consequência daquilo que eles fizeram tempos atrás. Então a gente está tendo a oportunidade de ver o erro de alguns para acertarmos hoje. Isso é uma bênção. Quem pode dar um glória a Deus aí? Erraram. Escolheram. Ei, aqui está pregando alguém que votou em Lula. Eu votei? Não tenho vergonha de falar. Vou votar em Bolsonaro? Vou. Irei votar. Se daqui a 4 anos tem um melhor, vacilou, pisou no tomate, sai, Bolsonaro. Não quero mais não, quero o melhor. Nós, como povo de Deus, precisamos escolher o melhor. Fala para quem está do teu lado, escolha o melhor. Aleluia. Eu quero o melhor para o Brasil. E no dia 30 não iremos deixar. Não iremos deixar esse caos, essa tragédia acontecer. E faz assim, irmãos.
Você, quando for conversar com alguém, pede a essa pessoa, um detalhe, não discuta. Converse, mostre fatos, mostre argumentos. Conversa com ela assim. Me mostra então, porque você vai votar não. Eu quero que você me dê argumentos. Eu não vou discutir com você. Quem está entendendo aqui? Mostra argumentos. Me fala então por quê. Se você perceber que algo talvez espiritual, você ora, coloca essa pessoa, ora por ela todo dia. Mas são decisões que nos levará a colher o que Deus tem para nós, ou nos levará a colher o que esses países que eu citei estão colhendo agora. Eles estão colhendo o que foi plantado. Fico imaginando um dia, irmãos, eu ir para um lugar, fazer uma cruzada. Todos aqui sabem os projetos que a gente faz, de pregar o ar livre, vidas serem transformadas. Aí chega lá o prefeito ou o governador do estado. Não, aqui não é permitido isso. E aí? Tiago 4,17. Você vai para casa hoje e vai sonhar com Tiago 4,17. Aquilo que você sabe tem que fazer e você não quer fazer, por algum motivo, orgulho, sei lá o quê, e você sabe e você não faz, isso é pecado. Você sabia, irmãos, que tem gente que não vive talvez algo que Deus tem por causa de algo? O autor é um divisor de águas esse texto. Livremo-nos do que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então você estava tentando se livrar do pecado, porque sabemos que o cristão tem que caminhar na presença de Deus. Mais do que atrapalha, você estava... Mas hoje Deus abriu seus olhos. Fala para quem está do teu lado, Deus abriu seus olhos hoje. Aleluia! Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Eu estou feliz. E o autor continua. Obrigado, Rodrigão. E o autor continua e diz assim: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O interessante é que o autor faz questão de ilustrar a nossa caminhada cristã, como uma corrida, ou seja, como uma competição que, algumas vezes ganhamos, outras vezes perdemos, mas ele fala de algo aqui que uma forma da gente correr. E ele diz, obrigado, querido, que é com perseverança. Ou seja, não podemos correr de qualquer jeito. A caminhada cristã não pode ser de qualquer jeito, meu irmão. E ele, quando ele fala de corrida, e eu quero ir bem aqui imaginando uma corrida. Um atleta, pena que João não está aqui hoje, eu queria fazer uma ilustração com ele. Eu chegar para João é profissional, eu não tenho costume de correr, mas ele é bom, ele corre. Uma vez eu viajando, eu ia viajar, ele falou comigo, pastor, você vai viajar e vai passar lá pela Pedra do Cavalo? Eu falei, vou. Falei, você me dá uma carona? Você vai que horas? Eu falei, rapaz, vou cedo. Ele, não, para mim é bom cedo mesmo. 4 horas da manhã, ele falou comigo, pode ser? Eu falei, eu ia depois. Mas você quer ir? Vamos lá. Eu sei que a gente fomos cedo, você estava comigo, eu acho. Carol estava comigo. E ali eu desci a Pedra do Cavalo, aquela embaixo da ponte, e deixei João ali embaixo. Porque ele ia participar de uma corrida e tinha inclinação, muitos quilômetros, ele já estava treinando. Então, o cara é bom. Imagina eu chegar para ele, que é profissional, e falar assim, vamos fazer uma corrida, mano? Eu e você. Aí ele vai olhar para mim, rapaz, é mesmo? Que ideia que você tá aí? Porque ele sabe que eu não corro.
Eu vou falar assim com ele: você vai pegar 2 cadeiras dessa da igreja, vamos correr 5 quilômetros. E você vai correr com 2 cadeiras levando ela. E eu, Léo, vou correr livre, leve e solto, sozinho. Aí não vale, ué. Por que eu ilustrei isso? Tem pessoas que estão correndo com peso. Tem pessoas que não experimentaram o melhor de Deus ainda porque está correndo com peso. Está correndo despreparada. Fala para quem está do teu lado, tem que se livrar do peso. Você não pode correr com algo que está te atrapalhando. Tem que estar livre, leve, solto para correr a corrida que é proposta, a corrida que o Senhor tem para nós como cristãos. Ei, nada pode te atrapalhar, aleluia! Não tem como a gente conseguir correr uma corrida puxando algo. Daqui a pouco o braço, né? Mesmo Gil aí, que é fortão. Eu faria essa corrida com o Gil também, se ele quiser. Gil, vou te dar 2 cadeiras. Vamos correr até ali o portão da escola. Aí, ele é corajoso. Mas provavelmente ele vai cansar mais rápido. Fala para quem está do teu lado. Tem que estar preparado, aleluia. Tem que estar livre, tem que estar leve, aleluia. Aí, eu volto para a questão que estávamos falando aqui, um paralelo, uma pausa. Daqui a pouco eu volto para lá. Tem como alguém governar uma nação com peso? Ah, só Gabi falou não. Tem como governar uma nação com peso? Ah, porque não sei o quê, porque em 4 anos e tal, irmão, pandemia, guerra, tudo contra o nosso presidente, tudo contra ele. Até o STF, irmãos. Eu vi vídeos de carta, o pastor André Valadão, não sei se alguém viu esse vídeo. Ele foi obrigado a ler aquela carta, irmãos. Pois é. Tem como governar uma nação com peso? Não. Um rapaz que plotou o carro, recebeu uma carta, uma intimação que plotou o carro com a bandeira da nação. Um homem que resgatou o patriotismo na nossa nação. Ei, se você for nos Estados Unidos, cada casa que você entrar, talvez todas, vai ter uma bandeira dos Estados Unidos lá. Patriotismo, ei, Deus resgatou isso em nossa nação. Aleluia! Agora eu quero falar para vocês, se preparem. Porque nunca teve uma bancada eleita pela direita como foi agora. O nosso presidente, a partir do dia 30, o Brasil vai entrar sim em uma das 5 potências do mundo, aleluia, porque o Brasil está livre, leve e solto, não tem nada prendendo, não tem nada atrapalhando, não tem, vai viver o melhor de Deus, aleluia. Fala para quem está do teu lado, se prepare para viver o melhor de Deus na sua vida. Fica de pé no seu lugar. Já estou aqui finalizando. Você que não gostou dessa mensagem, me procure depois. Pastor, não concordo com isso, com aquilo, com isso. Me procure. Com amor vou conversar com você. Você que está assistindo também, vai ver esse vídeo depois. Me procurem. Mas uma coisa eu digo. Aleluia. Eu termino aqui usando as palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante. Aleluia.
Deus tem algo melhor para a sua casa, para a sua família. Deus tem algo melhor para a nação brasileira. Deus tem algo melhor para a nossa descendência. Aleluia, não tenha dúvida, Deus tem algo melhor, porque você vai continuar avançando, prosseguindo para o alvo. O cristão não olha para trás, não, ele olha para frente. Ei, cuidado para onde você está olhando. Eu quero falar algo, irmãos, cuidado. Onde você tem colocado os seus olhos? O autor, ele diz algo. Ele diz que os nossos olhos têm que estar fitos em quem? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fala para quem está do teu lado, cuidado para onde você está olhando. Não, pastor, os meus olhos estão fitos em Jesus, mas as suas ações mostram diferente. Não é verdade? Eu estou olhando para Jesus, não, mas dia 30 eu estou lá e ó. Que é isso, irmão? Quem diz que quem está com olho fixo em Jesus tem. Que é isso, irmão? O Espírito Santo está em você. Fala para quem está do teu lado, o Espírito Santo está em você. Eu vou te contar algo aqui, essa questão de... Já estamos finalizando. Bom que a Sarinha está preparando ali com o Jorge. Olhos fitos em Jesus, as suas ações vão falar realmente se está focado em Jesus. Para onde olhamos, determina a sua vitória ou a sua derrota. Esses dias eu estava em um evento em Salvador. Eu senti de falar isso aqui. Eu estava em um evento em Salvador, eu fui ver uma palestra da juventude de Nicolas, foi uma bênção. E ali, no início daquela palestra, antes do Nicolas, Érica, começar a falar, ia acontecer um negócio que ia acabar a festa. Ia acabar a festa. Chegamos no lugar, a Aninha estava, ela presenciou tudo, a filhinha de vocês, estava com a gente, ela viu toda a situação. Chegamos em um lugar, sentamos, 5 lugares, eu, minha família e Ana estava conosco. Ficamos lá, muita gente entrando ainda e ficamos lá, já estávamos sentados. De repente o cara fala assim no microfone, o organizador, uma multidão estava para entrar, você que chegou, não guarde lugar para quem vai entrar. Não guarde lugar para quem vai entrar, porque você não pode guardar lugar. Tal, beleza. Irmãos, eu levantei para ir no banheiro e todas elas foram comigo, com exceção de Carol. Com exceção de Carol. Carol ficou. Quando eu estou voltando, que eu fui para a direção errada do banheiro. A igreja é muito grande, a mulher falou, é lá do outro lado. Aí eu voltei. Quando eu voltei, de longe, irmão, foi Deus que pediu para eu olhar. De longe, eu estou vendo um cara, ele era um pouco assim alto, não sei, mas dava para ver. Ele estava gesticulando assim de uma forma muito diferente com Carol. E ele estava assim, tipo você e a doutora Rita, entre as filas de cadeiras, e ele estava fazendo assim, e Carol perto dele, e eu falei, Sara, antes de ir no banheiro, vamos ali. Quando eu cheguei lá, irmãos, a maior confusão, o cara dizendo que ia tirar Carol. Carol falou, olha, estou aqui com meu marido, isso antes de eu chegar. E ele falou, não, eu vou sentar, pode vir, tinha gente com ele. Quando ele chegar, vamos ver se ele vai me tirar. E eu cheguei, amigo, ei, que aí, calma, que é isso aqui, eu sou o marido dela. Que é isso, estava no banheiro com as minhas filhas. Não, que nada, no banheiro com esse bebezão aí, mentir para mim. Falei, amigo, ó, eu não minto não, que é isso, sou um pastor. Pastor, tinha que dar exemplo. E, irmãos, eu confesso que a carne estava ali assim, ó. Eu vou deixar o pastor lá, vai entrar o judoca aqui, Gabi. Eu já comecei a calcular, vamos matar leão nele, resolve ele vai ficar... Mas aí, irmãos, olhos fitos em Jesus. Eu cheguei para aquele rapaz e falei assim, amigo, você quer sentar nessa cadeira, é isso? Você quer sentar aqui? Você quer esse lugar que nós estamos? Aí ele ficou parado olhando para mim, você quer ou não quer? Aí eu falei um pouco mais forte, você quer ou não quer? Não, porque isso, porque aquilo, aí ele foi saindo. Não, porque isso, ele foi saindo e foi embora. Agora, se eu tomo uma ação diferente, me embolo no chão com aquele cara,
Se eu ver ele agredir a minha esposa ou empurrar ela, o cara tem que ser muito crente para não fazer nada. Você vê alguém empurrar sua esposa, ou agredir, colocar o dedo assim, empurrar. Aí eu pensei, meu Deus, ia estar na notícia, pastor, acaba com a festa aqui, não sei o que, pastor bolsonarista, irmãos. Aí, ó, termina em confusão, mas fala para quem está do teu lado, olhos fixos em Jesus. Cuidado. Para onde você está olhando? A mulher de Ló, ela olhou para trás, foi paralisada. Ananias e Safira olharam para a ganância e todos sabem o que aconteceu, foram mortos. Moisés venceu uma batalha contra os amalequitas enquanto as suas mãos erguidas adoravam a Deus. Aleluia. Josafá olhou para um Deus e venceu uma batalha quase perdida. Ei, olhos fitos em Jesus. Dia 30, quando você entrar naquela urna, Deus vai lembrar você essa palavra de hoje, domingo. E antes de você colocar lá o número, o que Jesus faria se tivesse em meu lugar? O futuro da minha nação está no meu dedo aqui agora, esse botão. Vamos louvar antes de orar para finalizar. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Declare isso nessa manhã. Deus, sara essa nação